Bem, olá a todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast da Univel, do curso de Odontologia da Univel, nosso podcast Odonto em Foco. O objetivo desse projeto, desse podcast, é levar para vocês informação atualizada, dicas sobre carreira na odontologia e também detalhes do dia a dia, né, dos nossos professores, de clínicos que vocês admiram, para que isso sirva também como um incentivo, né, dentro da odontologia para vocês e também como forma de informação para os nossos pacientes, né? Eu acho muito importante essa proximidade entre professores, clínicos e pacientes para que tenham acesso também livre ao que fazemos aqui na Univel e ao que pode ser promovido através da saúde bucal. Então, boas-vindas a vocês. Vou deixar a Dai também com a palavra para pedir que é a nossa convidada de hoje. Bom dia, nossos ouvintes, né? É um prazer nós estarmos iniciando aqui nosso podcast, com muita emoção que a gente inicia hoje um trabalho que já vinha sido pensado há um tempo, né? E com o intuito disso que a prof. Juliana falou, né? De levar informação, debate, assuntos, pesquisa, né? Assuntos atualizados, inovação. Então, a gente fica bem feliz de estar iniciando e espero que nós consigamos atingir o objetivo, que é levar informação a um número de pessoas, tanto como professores, como profissionais, como comunidade externa em geral. E hoje nós temos o prazer de conversar com a professora Gisele Fracaro. Ela foi a primeira professora contratada do curso de odontologia da Univel, começou junto com o curso em 2019 e tem uma bagagem aí profissional e experiência muito grande. Então seja bem-vinda, Prof. Gi. Muito prazer em recebê-la aqui no nosso primeiro podcast. Ana, obrigada, Dai. É uma alegria, um privilégio, uma satisfação enorme estar aqui com vocês. Ainda mais num dia tão importante, né? Como o Dia do Professor. Eu acho que a gente forma muito mais do que bons profissionais, seres humanos. E essa integração, pacientes, alunos, professores, esse momento, essa oportunidade é maravilhosa. Que bom. E aí nós vamos bater um papo hoje, né, Gi, com você. Nós temos aqui algumas coisas do dia a dia, mais do profissional, né? E que você possa contar pra gente da tua experiência, da tua vivência, né? Então, vamos fazer aí um bate-papo bem descontraído. E a Ju vai começar aí com a primeira pergunta. Pessoal, também fiquem à vontade para mandar para a gente nos comentários, nas plataformas digitais, nas redes sociais, convidados que vocês gostariam de ver por aqui, né? Perguntas que vocês gostariam que a gente fizesse para eles, tá bom? Porque esse podcast é para vocês. Prof. Gi, então, obrigada pela sua presença, é uma honra poder dividir esse momento com você, tenho muita admiração por você como pessoa, né, como profissional, e a gente queria começar sabendo como que foi essa sua escolha na odontologia, quanto tempo de formada, prof, e por que você escolheu ser dentista? Pois é, né? A cara vai me denunciar um pouquinho. Mas eu formei em 2001, então fazem 24 anos de formação. Não tem ninguém da família dentista, foi uma paixão, assim, eu adorava ir na minha dentista e como ela cuidava de mim. Eu lembro, inclusive, do lençol de borracha, que era um evento milagroso na época, e ela colocava isolamento, e eu achava, assim, aquilo muito, muito incrível. E eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, com seres humanos, e conversar, e me identifiquei, assim, era aquilo, defini muito cedo, que é o que eu queria, e trilhei esse sonho e, graças a Deus, sempre foi muito bom. Assim, a carreira, passei por vários desafios, mas foi maravilhoso chegar aqui e quero continuar por bastante tempo. Sim. Prof, você se lembra como foi o atendimento do primeiro paciente depois de formada? Sim. Isso é uma dúvida muito comum. E a gente aquele frio na barriga, né? Que dá em todo mundo. Como é que foi essa sua história? Pois é, o meu primeiro paciente foi incrível, porque foi o meu pai. Olha, foi a primeira pessoa que falou que ia ser assim, no consultório de um colega. Foi o meu primeiro paciente. Ele falou assim, não, agora eu vou ser atendido pela minha filha. Confiança, né? E assim, morrendo de medo, aquela insegurança do recém-formado. Mas ele foi o pontapé, assim, que sempre disse que ia ser sucesso, que ele confiava. E assim, eu busquei muito na minha carreira, assim, estudar e fazer o meu melhor no que eu sabia e foi assim um voto dele mesmo, que foi o meu primeiro paciente. Depois eu tive várias experiências, eu já trabalhei em serviço público também, mesmo especialista, mestre, eu tive um momento em serviço público, então assim, eu tive o privilégio de atender diversas idades e diversas realidades. Eu acho que isso que me fez a profissional que eu sou hoje. Isso é bem interessante, né? Porque os alunos, às vezes, hoje, né? Estamos em 2025, às vezes eles acham que o serviço público não é uma oportunidade.
Fala um pouquinho do que isso acrescentou na sua formação. E fala um pouquinho da sua formação também, porque você circula por mais de uma especialidade, né? Isso. Então, logo que eu terminei a minha graduação, com incentivo da família, eu pude fazer a especialização em dentística e o mestrado. Então, eu já retornei a Cascavel fazendo a minha especialidade, com os melhores materiais, com as melhores resinas, num consultório só particular, já docente de uma universidade, numa realidade assim que todo mundo gostaria de ter. Mas, por questões familiares, era o momento de eu construir família, eu resolvi voltar a Porto Alegre. E fui aprovada num concurso público, que eu não queria ir sem trabalho, ainda não tinha em mente o doutorado, e daí sim fui trabalhar numa prefeitura. Então, assim, por anos eu atuei só fazendo a dentística e a prevenção, e de repente eu fui para um posto de saúde, onde realmente as necessidades são outras. Eu que não queria extrair dentes, às vezes me deparava com pessoas que precisavam, que a única opção era. Comecei a atender desde criança, aquele idoso com várias dificuldades, com falta de medicação. E isso abriu, assim, a minha mente de forma incrível. Na graduação eu já via isso, né? Mas, assim, unindo a minha capacidade, o meu mestrado, a minha especialidade com o serviço público, eu vi que é uma vivência que todo mundo deveria ter, sabe? A gente sai muito melhor para o nosso consultório, em termos até de ser humano e também de prática clínica, de realidade. Você tem que fazer o que melhor você pode fazer com a condição que você tem. Então, assim, foi... Daí, nessa trajetória, realmente, eu só fiquei 1 ano e meio no serviço público, porque daí já montei consultório, e daí já fui para a área de ortodontia. E daí, nisso, a dentística e a ortodontia se complementavam, mas faltava um pouquinho da prótese, então eu fiz vários aperfeiçoamentos na área de prótese. E sempre gostei da docência. Por um tempinho eu deixei ela dormindo, eu fui me dedicar mais ao consultório, mas quando retornei a Cascavel, já voltei à docência. Então, assim, a minha experiência se deve ao contexto, à graduação, ao meu consultório, a trabalhar em posto de saúde, que eu acho que tem muito mérito, você pode fazer muitas coisas maravilhosas. E esse contato com os alunos e com os pacientes faz a gente querer muito mais. Então, sou uma pessoa que busco e adoro o que eu faço com paixão mesmo, eu acho que a paixão faz isso. E é isso que eu tento transmitir até para os nossos alunos, né? Que antes de tudo, você tem que ter a paixão pelo que você faz, porque daí você vai fazer bem. Eu acho que é sempre fazer o melhor que você pode, independente do ambiente onde você está, né? Alguns ambientes com mais limitações, outro com menos, né? Ou limitações diferentes. Mas eu acho isso muito importante, né? Daí eu acho que é uma filosofia da Univel ensinar para viver lá fora o que aprende aqui. Né? Mas fazer da maneira correta. A Univel tem como missão e objetivo ter sempre um ensino de excelência e qualidade, né? E eu acho que uma das coisas que a gente tem no corpo docente do curso de odontologia da Univel justamente é isso, o professor que vivenciou a parte do SUS, a parte do atendimento público e o professor também que vivencia a parte do consultório particular, né? Eu acho que isso contribui muito com a formação do aluno, porque realmente você estar num ambiente que você tem tudo à sua mão, a melhor resina, melhor adesivo, o melhor material é uma coisa, mas você também tem que estar preparado para ter aquela condição de trabalho que às vezes não te proporciona com melhores produtos, né, de trabalho. Então, a Univel já tem esse objetivo de um ensino de qualidade e isso é que a gente passa muito para os professores, né? Que eu sempre falo nas reuniões de colegiado, e a Ju e a Gi podem confirmar isso, que a gente tem que preparar o aluno aqui para ele sair para o mercado de trabalho para que você, que é o teu professor, seja paciente do seu aluno. Então, acho que esse é o maior desafio. Então, estar vivenciando tanto a parte pública como a particular prepara muito o aluno e ele sai com uma excelência aí, um diferencial de profissionalismo, né? Então, a Univel tem isso como vivência diária, né? Sim. Gi, você falando dessa transição, né, entre o público e o privado, eu acho que isso faz falta para a maioria dos dentistas que se formam, essa visão de gestão. E você tem o consultório próprio, né? Teve, aí foi para o público, voltou. E a gente sabe que os bastidores de um consultório particular é muito mais intenso do que a técnica que a gente faz no paciente. Porque com o tempo a gente vai ficando muito bom naquilo, né? E acaba sendo um desafio menor.
Mas eu acho que a parte de gestão, captação de paciente, como se posicionar no mercado, como ser uma referência no mercado, manter isso sempre em alta, isso é muito difícil, porque nós temos uma formação voltada para a saúde, para cuidar de pessoas, mas o consultório é uma empresa, né? E como uma empresa, ele precisa ter saúde financeira, né? E todas as outras questões. Que dica você daria, Gi, pelos desafios que você passou, para quem se forma ou para quem já está aí há 5 anos de formado? Geralmente nessa época o pessoal procura montar o próprio consultório. Por onde começar? O que desafio que você passou que poderia facilitar o caminho para esse pessoal que vai montar uma empresa, que vai montar um consultório e que não tem noção de como isso é por trás, né? Sim, então, Ju, a primeira coisa que eu acho que é importante é assim, você ter foco que você pode ser o melhor dentista, mas que você tem que, assim, a prioridade é sempre o seu paciente, né? E a transparência com o paciente é sempre. Então, assim, sempre fazer as coisas dentro da lei, com o auxílio de um contador. Quando você achar que, assim, que a parte administrativa também, às vezes por ignorância, a gente não busca cursos sobre isso, de como é administrar um consultório, quanto que custa a minha hora clínica, os gastos do consultório, o que eu posso investir de equipamentos que vale a pena ou não. Então, assim, a técnica a gente vai treinando, a gente vai capacitando, a gente vai se tornando bons dentistas e caprichosos. Mas essa parte, a saúde financeira, se a gente não consegue sozinho, a gente precisa pedir para procurar um auxílio de um administrador, de um contador, porque é uma trajetória grande e também a aprovação da vigilância não é uma coisa fácil, né? É necessário várias normatizações. Hoje em dia, até engenheiro ambiental, a gente tem que ter aprovação dentro de um consultório, além de preocupação com lixo, com empresa de, assim, não é um alvará simples, né? Então, assim, toda a gestão do consultório, ela tem que ser muito estudada. Se você não tem essa capacidade, você pode contratar, mas, assim, todos nós somos capazes, né? Só que tem que sair um pouquinho do conforto do mocho, de fazer só aquele dia a dia e ir atrás e se interessar, porque realmente o nosso mercado de trabalho não está fácil, mas para a pessoa que se dedica, que vai atrás, ainda tem bastante espaço, sim. Eu acho que eu já montei consultório em Porto Alegre, já montei aqui em Cascavel. Hoje, graças a Deus, meu consultório está em ascensão, eu sempre invisto em equipamentos. Então, é assim, quando dizem, o país está numa situação difícil, a gente tem que lidar com a onda e aprender bastante sobre gestão também, porque é o que vai... O consultório, assim, ele... Não é que a gente tem que ter um lucro de imediato. Nenhuma empresa tem um lucro imediatismo. Não pode ter o imediatismo. Mas também você não pode trabalhar só por caridade, né? Exatamente. Senão fica um hobby caro, né? Que às vezes você não dá conta de manter, né? E às vezes eu vejo nossos alunos, assim, um curso, vai vir uma pessoa falar numa palestra de administração. Não se interessam tanto porque não é boca, porque não é dente. Mas o nosso consultório vai muito além disso, né? A gente tem que ser bons administradores, a gente tem que ser psicólogo, a gente tem que ser bom em várias outras coisas, ou ter uma equipe que nos permita a cuidar mais da parte técnica e a parte administrativa ser gerida por outras pessoas. É bem isso mesmo. E hoje em dia muito mais, né? Porque, assim, a concorrência, assim, que a gente tem que lidar com isso, né? A concorrência está aí hoje em qualquer lugar, de qualquer quesito de negócio, né? E se você não cuidar da tua parte administrativa, você pode ter a maior capacidade técnica na tua especialidade, mas se você não tiver o respaldo administrativo do teu negócio, a conta não fecha, né? Então, é bom a gente falar para os alunos e para quem está nos ouvindo que, realmente, além da gente ter a capacidade técnica daquilo que você escolheu, buscar, né, os cursos, assim, desde a dona de casa, hoje, se ela também não souber administrar a casa, as coisas não funcionam, né? Então, isso é bem importante mesmo, mas é difícil, né, Ju, a gente colocar isso na cabeça do nosso aluno, porque realmente, hoje você tem que tomar muito cuidado para o aluno, ele não vê só o ser humano como uma boca, né? Eu lembro até hoje, meu primeiro professor, quando a gente foi para a clínica, ele chegou, reuniu a turma e falou assim, olha, gente, lembrando que o que vocês têm na cadeira é uma pessoa.
ela tem problemas em casa, ela tem problemas financeiros, ela é mãe, ela é filha, ela tem uma família. Então, ter um pouco de empatia com essa pessoa para você cuidar dela como um todo, né? Então, vai desde aí, né? Desde o paciente estar na tua cadeira, com dificuldades financeiras, e a gente tem que entender também que é aquilo que a gente tem no nosso consultório, né? Você tem que cuidar deles, assim, com muito carinho, e isso vai desde do valor que você aplica, né? Do procedimento, até a tua capacidade técnica mesmo de tratamento desse paciente, né? Sim. E até mesmo, às vezes, o paciente não tem a condição financeira de fazer a tua proposta melhor, o ideal, mas naquilo que ele pode pagar, naquilo que ele pode fazer, que se faça o melhor, né? Às vezes o paciente não pode fazer implante, mas vai fazer uma prótese móvel, mas faça de qualidade, faça o melhor. A minha história de vida, eu tenho certeza assim, que o que faz meu consultório dar certo é que o meu paciente é meu maior indicador. Por mais que a gente faça propagandas, é a família que vem, é o amigo, é o parente. Por quê? Porque naquilo que eles podem, eu tento dar o meu melhor e fazer. E outra coisa que se eu pudesse assim, dar, sempre falo para os nossos alunos, é que aprendam a trabalhar em equipe. Às vezes a gente não, né, na própria graduação, não se dá bem com a dupla, com aquilo. Gente, o mundo lá fora, a gente tem que trabalhar com um auxiliar que tá conosco, com uma pessoa da recepção, com a diarista na nossa clínica. E todas essas pessoas esperam da gente, esperam a motivação da gente, esperam o gás da gente. Então, assim, a gente é o corpo do consultório, é tudo, né? E as pessoas, às vezes, não estão num bom dia, estão com outros problemas. Então, assim, a gente tem que ter tolerância, a gente tem que aprender a lidar muito com pessoas. Desde o nosso paciente até aquela pessoa que a gente tem pouco contato, mas é a nossa funcionária de clínica, né? E todos os demais que a gente convive, com a pessoa que a gente liga na dentária para pedir um desconto ou não. Então, isso é fundamental. Eu acho que você tocou também num ponto importante, Gi, porque nós estamos aqui entre mulheres, né? Mas isso serve para os homens também. Eu falo que a gente escolhe odontologia e a gente vai viver de odontologia por pelo menos 30 anos. Só que dentro dessa fase, né, você não tem só a profissão, você tem o lado pessoal, né? E esse equilíbrio entre profissional e pessoal, quando vem a maternidade, os desafios que vêm com a maternidade ou a paternidade, né? Mudanças às vezes de cidade, como você passou por mudanças de cidade. Que dica você poderia dar, Gi? Porque eu acho que ainda assim falta um pouco dessa percepção de equilíbrio emocional e equilíbrio na vida pessoal, faz parte de você continuar sendo um bom profissional. Porque se a gente não está bem, como é que você vai cuidar do outro? A nossa profissão é cuidar de pessoas. Se eu não estou bem, como eu vou dar o meu melhor para o outro? E aí vale aquele investimento em horas de qualidade pessoal com o filho, com a família, né? Precisa ter esse equilíbrio, né? Sim. Eu acho, Ju, que a gente tem que programar a nossa vida, né? Então, assim, eu primeiro estudei bastante, saí da graduação, fiz mestrado, fiz especialidade, trabalhei, programei. A minha maternidade foi um pouquinho mais tarde, né? Eu fui mãe um pouquinho mais tarde. E isso me deu a liberdade, porque eu já estava no meu consultório, eu já fazia a minha agenda, os meus horários. Então, assim, hoje eu faço questão de buscar meu filho todos os dias na escola. Tem alguma atividade, alguma reunião na escola, eu bloqueio, assim, a nossa profissão nos permite isso, né? Dependendo se você está no serviço privado ou até mesmo no público, as pessoas conseguem, assim, se organizar de horários, né? Então, assim, a gente tem que programar a nossa vida. E dentro dessa nossa programação, a gente tem que ter um tempo para a família e para as coisas, mas, claro, a gente tem que lembrar que o nosso consultório está lá cheio de conta, despesa e boleto para, né? Então, assim, você tem que trabalhar bastante, mas ter esse tempo em família e a odontologia é uma profissão que nos permite muito isso, né? Desde que bem organizado, otimizado o teu tempo, você consegue estar no consultório e também vivenciar as coisas importantes da família. Só que eu acho que exige uma programação financeira para isso, uma programação de estudo também, porque realmente, assim, a gente nunca para. Né? Eu já fiz 2 especialidades, mestrado, quero fazer doutorado, estou sempre fazendo aperfeiçoamento, agora mesmo nós vamos fazer um curso, né, Ju? E assim a gente vai se organizando e naquele momento de lazer, no fim de semana, dando o meu melhor para o meu pequeno, graças a Deus, que é um amorzinho e que entende. Quando era pequeno, ia para o consultório junto, quando necessário. Veio para a Univel algumas vezes, mas assim,
Eu acho que tudo que a gente faz com amor, seja na vida pessoal, na profissional, não tem como dar errado se a gente tem bom caráter, né? Se a gente é esforçado e tem bom caráter, não tem profissão que esteja ruim. É dedicação e foco que é a melhor dica que eu posso dar para os nossos alunos e para as pessoas que estão escutando. Legal, é isso aí mesmo, dedicação. E a gente, uma vez eu ouvi, bem verdade, tempo é questão de preferência, né? Então, assim, se você consegue organizar o teu tempo e fazer daquele tempo que você selecionou para cada atividade que você tem que desempenhar, você consegue fazer muito bem feito, né? Cada uma delas. Eu digo para a mulher, a profissão da odontologia nos permite exatamente isso que a Gi falou, né? Você trabalhar com a agenda, então ter flexibilidade de horário, você fechar a agenda para estar com o teu filho, com a família, em uma atividade de lazer, que também isso faz parte da saúde mental, até para você ter assim, mais engajamento e mais motivação para atender cada dia melhor, cada vez melhor o seu paciente que está no consultório, né? Então, esse é fundamental. E, Gi, em relação ao aluno que está se formando agora, você acha que o melhor caminho é me formo e já vou para uma especialização? Ou me formo, vou trabalhar, viver de odontologia como um clínico geral, até para perder o medo de algumas disciplinas que às vezes eles têm na graduação, né? E aí depois escolho uma especialização? Então, Ju, eu acredito, assim, que os dois caminhos estão certos, tá? Eu, Gisele, eu tinha certeza absoluta que eu queria a dentística. Então, o que aconteceu? Me formei, eu queria fazer mestrado, porque eu sempre fui apaixonada pela docência. Eu fui direto para o mestrado e para a especialização em dentística, fiz os dois. Mas tem muitos alunos que têm dúvida, ou às vezes assim, não vivenciou o suficiente aquilo na graduação que a especialidade poderia trazer. Por exemplo, a ortodontia mesmo, que agora eu estou na disciplina. Na graduação, a gente faz mais a parte interceptativa. Então, eles não têm uma vivência e não têm essa certeza. Então, vai trabalhar, vai ver um pouquinho o mercado de trabalho, vai ver se aquilo mesmo se encaixa na sua vida, na sua rotina, para fazer essa escolha. Agora, para o aluno que tem a certeza, por que não? Porque, assim, quanto mais especializado, quanto mais habilidoso, melhor, né? Entre aspas, seria, assim, mais fácil os caminhos. Então, assim, eu acho que vai muito, assim, de você ter a certeza do que você quer, aí vale a pena, sim, vai para a especialidade, que isso vai te capacitar um pouquinho mais. Mas, caso você tenha dúvida, trabalhe, sinta o mercado para depois fazer essa escolha, que é uma escolha bem importante. Até porque tem uma programação financeira para isso, né, Gi? Os cursos de especialização não é só a mensalidade, né? Eles precisam compreender que vai ter lista de material, né? O tempo que você está na especialização, você não está atendendo, né? No consultório onde você trabalha, você não está lá atendendo o paciente. Então, eu acho bem importante que eles tenham maturidade para escolher uma especialização, porque às vezes essa ansiedade, né? Me formo e já quero me especializar, porque senão eu vou ficar atrasado. Se você aguardasse 2, 3 anos, às vezes, você teria se programado de uma forma melhor para fazer com mais tranquilidade. E porque eu também acho assim, até para os nossos alunos de especialização, que aqui na Univel nós temos os cursos de SP, né? É importante ele entender que durante a especialização, ele já tem que fazer do que ele aprende na SP no consultório. Porque uma especialização aqui na Univel é dupla certificação, né? Então, nós temos ali durante 26, 30 módulos, 2 cursos ao mesmo tempo. Se ele for deixar para fazer o procedimento só na especialização, ele só tem 20 e poucas oportunidades para fazer. Poucas. Então, ele tem que vir para a especialização, aprender o procedimento, ir para o consultório e aplicar. É lá no consultório que ele vai sedimentar aquilo que ele aprendeu. No próximo módulo, ele aprende mais alguma coisa importante. E ele continua fazendo, e não esperar terminar o curso para aplicar no consultório, né? Porque a gente às vezes vê essa realidade nos alunos de especialização, né? Em alguns momentos. E com certeza, né, Ju? E quantas pessoas vão para uma especialidade, começam a trabalhar, daí na clínica é maior a necessidade de demanda, ou não tem aquela especialidade, tipo, de endodontia. Ah, não tem. A pessoa se identifica e nem pensava em fazer, e de repente faz e é um sucesso. Né? Então, assim, de repente trabalhar um pouquinho, conhecer a realidade, qual a maior necessidade, busca, né? Para procurar uma especialidade, fica mais fácil o caminho um pouquinho também, né? Uma outra coisa que eu falo também, assim, para os alunos, eu falo, cuidado com o primeiro emprego, né?
Eu acho que o primeiro emprego, a nossa ansiedade de estar empregado, de ganhar, todo mundo gosta de ter sucesso, de ganhar dinheiro. Né? Se você está ganhando dinheiro de forma honesta, tá tudo bem, é um dinheiro abençoado que vai fazer bem para você. Mas eu falo, cuidado com o primeiro emprego, porque ele pode ser uma prisão para você. Se for um emprego que não permite que você saia para fazer cursos, se for um emprego que você não tem condição nenhuma de ter, às vezes, um horário de almoço, né, para poder se reorganizar ou fazer algo extra, talvez não seja um bom primeiro emprego. E cuidado também com, às vezes, algumas ofertas de primeiro emprego que estão embutidas responsabilidades pelas quais você não deveria ser responsável. Eu acho, às vezes, importante alertar nossos alunos, porque todos nós já fomos recém-formados. E quando a gente sai, se a gente não tem possibilidade de montar um consultório, que eu acho que também nem é o momento, sair e já montar um consultório, né? Você, às vezes, vai se sentir aprisionado nisso. E essa ansiedade de parecer que fazer dar certo, porque às vezes eu vejo lá na rede social, o meu amigo já tá ganhando um monte, já tá andando de Porsche, né? Aquelas coisas que eles, às vezes, se iludem, né? Que não é bem essa realidade. Faz, às vezes, cair em alguma cilada como essa, né, Gi? Então, e você também acho que poderiam compartilhar o que vocês acham também. E depois você também ter a liberdade de você... ter a liberdade de você fazer o tratamento de forma correta, ética, nesse profissional, né? Porque a gente que já passou, tem um tempo aí de formado, eu trabalhei numa clínica, né, uma clínica que aprendi muito, e eu tinha a liberdade de fazer, de conduzir, ter a conduta do meu tratamento da forma que eu achava correta, da forma que eu aprendi. Então, eu acho que esse cuidado também tem que ter, que você tenha a liberdade de executar aquilo que é correto, né? Então, bem certinho, os passos para cada procedimento, um material adequado, né? E o espaço dentro do consultório que te permita desenvolver aquilo que é correto e ético, né? Ah, sim. Até eu sempre brinco com os nossos alunos, digo assim, não vão desaprender lá fora, por favor. De trabalhar em condições que não são adequadas, até mesmo em falta de cuidados de biossegurança, que é a primeira base, ou mesmo como que você vai assumir ser responsável técnico de uma clínica se você é contratado para trabalhar um dia da semana. Exato. Gente, é uma responsabilidade muito grande nas suas costas que não condiz, né? Então, cuidado. O primeiro emprego a gente sempre quer abraçar de todas as formas, mas, assim, tenha critérios, assim, seus, assim, de biossegurança é a base, que você não esteja fazendo uma coisa que você está desaprendendo, porque, assim, quando é tão difícil aprender o certinho, depois você pecar e começar a fazer errado, não é um bom começo, né? E não assuma responsabilidade que não deva, porque não tem dinheiro que pague o nosso sono. É verdade. Estamos com o nosso tempo encerrado. Tão gostoso o bate-papo, ainda mais daquilo que a gente domina e gosta, né? Então, quero aqui agradecer a tua presença, Gi. É uma honra ter você aqui como nossa primeira convidada, né, Ju? Um nome que veio rápido à cabeça, né? Quem vai ser o primeiro, né? Eu compartilhei com a Ju os primeiros professores que estão no curso, né? Então, obrigada. E, Ju, mais uma palavrinha para a gente encerrar. Gi, obrigada pela sua contribuição, por falar a verdade, né? Eu acho que essa é uma marca sua que a gente gosta muito, né? Você é muito sincera, muito genuína. E eu acho que o professor tem que ser assim. A gente só contribui quando diz a verdade. Então, agradecer a você por isso, agradecer a Dai pela oportunidade de estar aqui, ao Univel também, e dizer que o nosso podcast vai ao ar na CBN todo sábado, às 9h30 da manhã, e nas plataformas digitais. Digitais, na segunda-feira, às 19 horas. Isso. Então, esperamos todos vocês acompanhando os nossos conteúdos. Exatamente. Obrigada. Tchau, tchau.